Já imaginou ser tratado como um ninguém no seu próprio negócio? Foi exatamente o que aconteceu com Silvio Santos, uma das figuras mais queridas do Brasil, quando entrou discretamente em uma loja de luxo do seu shopping. Carolina Mendes, gerente arrogante acostumada a julgar clientes pela aparência, não pensou duas vezes antes de expulsar aquele senhor de roupas simples. Se você está indignado só de imaginar esta cena, não deixe de se inscrever no canal e nos contar nos comentários de qual região do Brasil você nos acompanha. O que aconteceu depois deste encontro não apenas transformou a vida desta gerente, mas também tocou o coração de todos no shopping, revelando uma lição que só alguém com a sabedoria de Silvio poderia ensinar. Acompanhe-me e descubra esta história completa que vai emocionar você. Era uma manhã de quarta-feira ensolarada no movimentado Shopping Jardim Paulista, um dos mais elegantes centros comerciais de São Paulo. O local, estrategicamente posicionado entre os bairros nobres do Jardim Paulista e Jardins, era frequentado pela elite paulistana e turistas dispostos a gastar pequenas fortunas nas lojas de grife que se estendiam pelos seus 3 andares de mármore italiano e decoração sofisticada. Naquele dia, por volta das 11 horas da manhã, quando o movimento ainda era relativamente tranquilo, um senhor de 89 anos, vestindo calças sociais simples, camisa de botão azul clara sem gravata e um blazer bege levemente amassado, entrou calmamente no shopping. Usava sapatos sociais gastos, mas bem engraxados, e seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás, com alguns fios rebeldes escapando aqui e ali. Silvio Santos, um dos empresários mais bem-sucedidos e queridos do Brasil, decidira fazer algo que não fazia há muito tempo: visitar incógnito um de seus próprios empreendimentos. Dono do grupo Silvio Santos, que incluía o SBT, Jequiti, Banco Pan-Americano, antes de sua venda, e diversos outros negócios, incluindo aquele shopping, Silvio raramente aparecia em público nos últimos anos. Sua presença era quase mitológica, restrita às gravações de seu programa dominical e a raras aparições em eventos especiais. "Bom dia, como vai o senhor?" cumprimentou cordialmente o segurança na entrada, sem reconhecer o famoso rosto por trás dos óculos simples e do boné discreto que Silvio colocara ao sair do carro. "Tudo bem, meu querido, tudo bem. Belo dia, não?" respondeu com sua inconfundível voz, que o segurança não associou imediatamente à figura icônica da televisão brasileira. Silvio caminhava lentamente pelo shopping, observando com olhos atentos cada detalhe: a limpeza do piso, o posicionamento das plantas, a iluminação, os uniformes dos funcionários. Tudo era analisado com o olhar experiente de quem construíra um império do zero. Ocasionalmente, parava para observar as vitrines, cumprimentava alguns funcionários e sorria para crianças que passavam. Poucos o reconheciam, e os que desconfiavam não tinham certeza se aquele senhor de aparência simples poderia realmente ser o lendário apresentador e empresário. "Será que é ele mesmo?" cochichavam alguns. Não, o Silvio não andaria assim, sozinho, sem seguranças. A verdade é que Silvio havia convencido seu motorista particular, Luiz Carlos, a deixá-lo sozinho por algumas horas, garantindo que estaria bem e que ligaria quando quisesse ser buscado. Após décadas vivendo sob os holofotes, ele ocasionalmente sentia falta de experimentar a vida como uma pessoa comum. "Senhor, precisa de ajuda?" perguntou uma jovem funcionária da administração do shopping, notando o idoso que parecia inspecionar a estrutura do lugar. Não, não, minha filha, só estou conhecendo. Faz tempo que não venho aqui", respondeu com seu característico carisma, fazendo a jovem sorrir sem reconhecê-lo. Depois de quase uma hora perambulando, Silvio parou em frente à Maison Elegance, uma das lojas mais exclusivas de roupas masculinas do shopping. A vitrine exibia ternos italianos caríssimos, gravatas de seda francesa e sapatos de couro feitos à mão.
O empresário sorriu ao lembrar-se de quando, décadas atrás, vendia capas de chuva como camelô nas ruas de São Paulo. Que trajetória extraordinária havia percorrido desde então. Decidiu entrar. A loja estava praticamente vazia, exceto por um jovem cliente sendo atendido por um vendedor extremamente solícito. A decoração era minimalista e elegante. Madeira escura, iluminação direcionada para destacar as peças, poltronas de couro legítimo e um sutil aroma de perfume masculino no ar. Silvio começou a observar alguns ternos, tocando os tecidos com a experiência de quem conhecia a qualidade. Foi quando Carolina Mendes, a gerente da loja, uma mulher de aproximadamente 45 anos, cabelos castanhos perfeitamente arrumados em um coque, maquiagem impecável e vestindo um tailleur cinza de corte preciso, notou sua presença. Carolina, que trabalhava na Maison Elegance há apenas 6 meses, havia sido contratada pelo seu impressionante currículo em lojas de luxo internacionais e sua fama de aumentar vendas drasticamente. Era conhecida por selecionar sua clientela pela aparência e potencial de compra. Ao ver aquele senhor de roupas simples e aparência desalinhada, sua expressão facial mudou instantaneamente de neutra para ligeiramente incomodada. Aproximou-se de Silvio com passos firmes e decididos, enquanto ele observava um terno azul marinho que custava mais do que o salário anual de muitos brasileiros. "Posso ajudá-lo, senhor?" perguntou com um tom educado, mas notavelmente frio. "Ah, sim, minha querida", respondeu Silvio, com sua voz inconfundível e sorriso simpático. "Estou procurando um presente para meu genro. Queria ver algo como este terno aqui." Carolina olhou-o de cima a baixo, fazendo uma rápida avaliação de suas roupas simples, sapatos gastos e mãos que, embora bem cuidadas, mostravam sinais da idade. "Este modelo específico é uma peça exclusiva, senhor. Custa 32.500, disse ela, enfatizando o valor com um leve sorriso no canto dos lábios, como quem tenta educadamente desencorajar um cliente que claramente não poderia pagar. "É um belo terno", comentou Silvio, aparentemente alheio ao tom desencorajador. "Qual é o tecido?" "É lã Super 180, importada da Itália, com acabamento artesanal", respondeu ela automaticamente, mantendo o sorriso artificial. "Mas talvez o senhor queira ver outras opções, em outras lojas do shopping. Temos a Renner no piso térreo, que pode ter algo mais adequado ao seu orçamento." A insinuação era clara e cruel, mas Silvio, com décadas de experiência lidando com pessoas de todos os tipos, apenas sorriu. "Entendo. E este relógio na vitrine? Também é italiano?" perguntou, apontando para um relógio de luxo exposto próximo ao caixa. Carolina respirou fundo, claramente impaciente. Os outros vendedores começaram a observar a interação, alguns com desconforto visível, outros com expressões que misturavam vergonha e impotência. "Senhor, aquele é um Patek Philippe, custa mais de 250.000 reais. Sinceramente, acho que o senhor está na loja errada", disse ela, abandonando finalmente a pretensão de educação. "Não queremos perder seu tempo, nem o nosso." Um silêncio constrangedor tomou conta da loja. O jovem cliente que estava sendo atendido olhou para a cena com desaprovação. Um dos vendedores mais antigos, Carlos, de aproximadamente 60 anos, pareceu reconhecer algo familiar no rosto de Silvio e empalideceu visivelmente. "Carolina, eu acho que..." começou Carlos, mas foi interrompido pela gerente. "Por favor, senhor, agradeço sua visita, mas precisamos atender clientes com real intenção de compra", continuou ela, gesticulando discretamente para a saída. Silvio olhou para ela por alguns segundos, seu sorriso característico nunca abandonando seu rosto. Então, com a calma de quem viveu o suficiente para não se abalar com pequenas grosserias, assentiu levemente. "Compreendo. Obrigado pela sua atenção, moça. Tenha um bom dia", disse ele, virando-se para sair. Enquanto caminhava para a porta,
Carlos, o vendedor mais velho, aproximou-se rapidamente. Senhor, por favor, me desculpe pela atitude da gerente. O senhor é sempre bem-vindo aqui, disse em voz baixa, com expressão genuinamente preocupada. Silvio sorriu e pousou a mão no ombro do vendedor. Não se preocupe, meu querido. Tudo bem, respondeu com gentileza. Ao sair da loja, Carlos virou-se para Carolina, que organizava alguns itens no balcão como se nada tivesse acontecido. Você tem ideia de quem acabou de expulsar da loja? Perguntou ele com a voz trêmula. Um velho que estava desperdiçando nosso tempo, respondeu ela sem levantar os olhos. Aquele era Silvio Santos, disse Carlos quase em um sussurro. Carolina congelou, seus olhos se arregalando gradualmente enquanto processava essa informação. Não pode ser, murmurou, mas a dúvida já se instalara em sua expressão. Trabalhei no SBT por 15 anos antes de vir para o varejo. Reconheceria aquela voz e aquele rosto em qualquer lugar, confirmou Carlos com absoluta certeza. Mas ele parecia tão comum, protestou Carolina, a cor abandonando seu rosto. Esse é o Silvio. Sempre foi simples, apesar dos bilhões, respondeu Carlos. E caso você não saiba, ele é o proprietário deste shopping. O impacto daquela revelação atingiu Carolina como um raio. Suas pernas fraquejaram e ela precisou apoiar-se no balcão. Num instante, viu sua carreira meticulosamente construída desmoronar diante de seus olhos. Enquanto isso, Silvio Santos continuava seu passeio pelo shopping, observando cada detalhe com os olhos experientes de quem construiu um império, mas agora com uma nova missão em mente. A notícia se espalhou pelo shopping Jardim Paulista como fogo em palha seca. Funcionários de diversas lojas cochichavam entre si. Mensagens de WhatsApp eram trocadas freneticamente e em menos de 2 horas, praticamente todos no shopping sabiam que Silvio Santos havia sido expulso da Maison Elegance pela gerente Carolina Mendes. Na administração do shopping, a tensão era palpável. Marcelo Bueno, diretor administrativo do empreendimento, um homem de 52 anos conhecido por sua eficiência e discrição, convocou uma reunião de emergência assim que soube do ocorrido. Sua sala, localizada no último andar do complexo, com vista para a Avenida Paulista, estava repleta de executivos nervosos. Como isso foi acontecer justo na nossa gestão? Questionava Marcelo, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. O senhor Abravanel raramente visita pessoalmente as propriedades, e quando decide vir, acontece isso. Pelo que soubemos, ele não se identificou, explicou Renata Oliveira, diretora de marketing. Estava vestido de maneira simples, sem seguranças, caminhando como um cliente comum. Isso é típico dele, comentou Jorge Sampaio, o diretor financeiro que conhecia Silvio há décadas. Ele sempre gostou de verificar pessoalmente seus negócios sem alarde. Nos anos 80, visitava as lojas do baú disfarçado para ver como os clientes eram tratados. Enquanto a reunião acontecia, Carolina estava sentada sozinha no depósito da Maison Elegance, com os olhos vermelhos e o rosto pálido. A realidade da situação havia se instalado completamente. Ela havia humilhado publicamente uma das figuras mais queridas e poderosas do Brasil. Não apenas um empresário bilionário, mas Silvio Santos, o homem cujo carisma transcendia classes sociais. O apresentador que, domingos após domingos, entrava nas casas de milhões de brasileiros. Carlos, o vendedor veterano, entrou no depósito com uma xícara de chá de camomila. Tome isso, vai ajudar a acalmar os nervos, ofereceu, com genuína compaixão apesar da gravidade do erro da gerente. Eu arruinei tudo, não foi? Perguntou ela, aceitando a xícara com mãos trêmulas. Não vou mentir, a situação é séria, respondeu Carlos, sentando-se em uma caixa de sapatos em frente a ela. Mas talvez haja uma saída. Qual? Ser demitida antes que o Sr. Abravanel ordene pessoalmente minha execução profissional? Perguntou ela com amargo sarcasmo. Não,
Pedir desculpas. Sinceramente, Carolina ergueu os olhos, surpresa com a simplicidade da sugestão. Você acha que ele aceitaria minhas desculpas depois do que fiz? Carlos sorriu levemente. Conhecendo Silvio, sim. Ele não construiu um império sendo vingativo ou mesquinho. Na verdade, ele valoriza muito a honestidade e a capacidade de reconhecer erros. Naquele momento, o telefone da loja tocou. Um dos vendedores atendeu e, após alguns segundos, chamou Carolina. É da administração do shopping. O diretor quer vê-la imediatamente. O coração de Carolina afundou. Ela sabia que aquele chamado poderia significar o fim de sua carreira. Com as pernas pesadas como chumbo, subiu até o último andar, onde ficava a administração. Ao entrar na sala de Marcelo Bueno, encontrou não apenas o diretor, mas também Renata, Jorge e 2 outros executivos que não conhecia, todos com expressões graves. Carolina, sente-se, por favor, indicou Marcelo, apontando para uma cadeira vazia. Acredito que você já saiba por que está aqui. Sim, senhor, respondeu ela com a voz quase inaudível. Cometi um erro terrível. Um erro? Repetiu Renata, incapaz de esconder sua indignação. Você expulsou o dono do shopping da sua própria propriedade? Um homem que é praticamente um patrimônio nacional? Renata, por favor, interrompeu Marcelo, erguendo a mão. Então, voltando-se para Carolina. O senhor Abravanel é mais do que nosso empregador. Ele é uma instituição brasileira. O que aconteceu hoje não reflete os valores que pregamos neste shopping. Carolina assentiu, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Eu não o reconheci, disse ela finalmente. Ele estava tão simples, sem a aparência de um bilionário. Cometi o erro de julgar pela aparência, e agora entendo o quão terrível isso foi. Um silêncio pesado pairou na sala por alguns segundos. O que você pretende fazer a respeito? Perguntou Jorge, quebrando o silêncio. Quero pedir desculpas. Pessoalmente, respondeu ela, surpreendendo a todos com sua determinação repentina. Sei que provavelmente serei demitida, e aceito isso. Mas antes, preciso reconhecer meu erro diretamente a ele. Os executivos trocaram olhares surpresos. A franqueza de Carolina era inesperada. Isso não será fácil, comentou Marcelo. O senhor Abravanel é bastante reservado nos últimos anos. Raramente concede audiências, mesmo para executivos de alto escalão. Estou disposta a tentar, insistiu Carolina. É o mínimo que posso fazer. Marcelo ponderou por um momento, observando a determinação genuína no rosto da gerente. Então, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo, pegou o telefone. Vou fazer uma ligação. Enquanto isso, na mansão de Silvio Santos, no Morumbi, uma das áreas mais exclusivas de São Paulo, o empresário estava em seu escritório pessoal. Um cômodo amplo, mas surpreendentemente simples para alguém de sua fortuna. Havia uma grande escrivaninha de madeira escura, poltronas confortáveis, estantes com livros sobre negócios, economia e biografias, além de algumas fotos de família. Sentado em uma poltrona de couro marrom, Silvio contava o ocorrido para sua filha mais velha, Cíntia Abravanel, que o ouvia com uma mistura de indignação e divertimento. Papai, como o senhor consegue ficar tão calmo? Eu teria dito quem eu era na hora, exclamou Cíntia, uma mulher elegante na casa dos 60 anos. Silvio sorriu, seus olhos brilhando com a sabedoria de quem já viu de tudo na vida. Para quê, minha filha? Para envergonhar a moça? Para causar uma cena? Não, não, respondeu ele, balançando a cabeça. Sabe, quando você chega à minha idade, aprende que nem tudo precisa virar um espetáculo. Mas ela foi tão cruel, papai. Te tratou como se fosse inferior. E isso me machuca? Não, disse ele com seu característico bom humor. Veja, essa moça cometeu um erro que muita gente comete todos os dias. Julgar os outros pela aparência. Se eu estivesse de terno caro e chegasse numa limusine, ela teria me tratado como rei. Mas isso não diz nada sobre quem eu realmente sou, diz?
O telefone tocou, interrompendo a conversa. Luiz Carlos, seu assistente pessoal há mais de 3 décadas, atendeu e depois se aproximou de Silvio. Senhor Abravanel, é Marcelo Bueno, do Shopping Jardim Paulista. Diz que é urgente. Silvio sorriu, já imaginando o motivo da ligação. Ah, começou a repercussão, comentou, pegando o telefone. Alô, Marcelo. Como vai você, meu querido? A conversa durou cerca de 10 minutos. Silvio ouviu mais do que falou, ocasionalmente soltando um sim ou um entendo. Quando desligou, Cíntia olhava para ele com curiosidade. E então? A gerente quer me pedir desculpas pessoalmente, explicou Silvio. Disse que aceita qualquer consequência, mas que precisa me encontrar antes. E o senhor vai recebê-la? Perguntou Cíntia, surpresa. Silvio ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo. Então, com um sorriso enigmático, respondeu: Vou, mas não aqui, e não como ela espera. No dia seguinte, às 9 da manhã, Carolina chegou ao Shopping Jardim Paulista com o coração acelerado. Havia dormido pouquíssimo, ensaiando mentalmente o que diria a Silvio Santos dezenas de vezes. Vestia um terno preto sóbrio, maquiagem discreta e carregava uma pequena pasta com alguns documentos. Sua carta de demissão já redigida e assinada, caso fosse necessário. Foi direto para a administração, onde Marcelo a aguardava com expressão séria. Bom dia, Carolina, cumprimentou ele formalmente. Houve uma mudança de planos. O coração dela afundou. Ele não quer me ver? Ao contrário, ele quer vê-la, mas não no escritório como planejamos. O senhor Abravanel pediu que você fosse até a praça de alimentação às 10 horas. A praça de alimentação? Repetiu ela, confusa. Por quê? Ele não explicou, apenas deu as instruções. Disse que você deve ir sozinha e procurar por um senhor de camisa azul sentado próximo à fonte. A praça de alimentação do Shopping Jardim Paulista era um espaço amplo e elegante, com uma fonte decorativa no centro, restaurantes finos ao redor e mesas espaçadas para garantir privacidade aos clientes. Às 10 horas em ponto, Carolina chegou ao local, que ainda estava relativamente vazio devido ao horário. Próximo à fonte, como descrito, estava um senhor de camisa azul. Mas não era Silvio Santos. Era Carlos, o vendedor veterano da Maison Elegance. Carlos, o que está fazendo aqui? Perguntou ela confusa e desapontada. Eu deveria encontrar o senhor Abravanel. Carlos sorriu. E vai encontrar. Por favor, sente-se. Ele pediu que eu estivesse aqui primeiro. Ainda confusa, Carolina sentou-se à mesa. Carlos parecia estranhamente tranquilo para alguém no meio de uma situação tão tensa. Carlos, não entendo o que está acontecendo. Por que o senhor? Abravanel pediria que você estivesse aqui. Antes que Carlos pudesse responder, um garçom se aproximou. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos, usando o uniforme padrão do restaurante. Bom dia! O que vão querer? Perguntou o garçom, com um sotaque ligeiramente diferente. Carolina, distraída com sua ansiedade, mal olhou para o homem. Só um café, por favor. Estou esperando alguém. E o senhor? Perguntou o garçom a Carlos. O mesmo, por favor, respondeu Carlos com um sorriso contido. O garçom assentiu e se afastou. Carolina suspirou profundamente. Estou tão nervosa, Carlos. Acha que ele vai me demitir pessoalmente? Seria tão humilhante. Carolina, olhe para mim, pediu Carlos seriamente. O que você aprendeu com tudo isso? A pergunta a pegou de surpresa. Ela refletiu por alguns instantes antes de responder. Aprendi que julgar as pessoas pela aparência é um erro terrível. Não apenas porque posso acabar ofendendo alguém importante como o senhor. Abravanel, mas porque é fundamentalmente errado tratar qualquer pessoa com desrespeito. Carlos assentiu, satisfeito com a resposta. Nesse momento, o garçom retornou com 2 cafés. Ao colocar a xícara na frente de Carolina, ele propositalmente deixou cair um pouco na mesa. Oh, me desculpe, disse o garçom, rapidamente pegando um guardanapo para limpar. Tudo bem, respondeu Carolina automaticamente, ainda perdida em seus pensamentos.
Então, pela primeira vez, olhou diretamente para o garçom. Seus olhos se arregalaram com o reconhecimento instantâneo. Aquele não era um garçom comum. Era Silvio Santos, usando um disfarce simples, apenas um bigode falso e o uniforme do restaurante. "Senhor Abravanel?" sussurrou ela, empalidecendo. Silvio sorriu, removendo o bigode falso. "Sim, minha querida, sou eu." Carolina ficou paralisada, sem saber como reagir. Silvio puxou uma cadeira e sentou-se à mesa com eles, tão tranquilamente como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Sabe por que escolhi encontrá-la assim?" perguntou ele, com aquela voz inconfundível. Carolina apenas balançou a cabeça negativamente, ainda em choque. "Porque queria mostrar que não importa a roupa que visto, seja um terno caro, roupas simples ou um uniforme de garçom, continuo sendo a mesma pessoa", explicou Silvio, "e mereço o mesmo respeito que qualquer outro ser humano." As lágrimas que Carolina vinha segurando finalmente escaparam. "Senhor Abravanel, eu não tenho palavras para expressar o quanto lamento", disse ela com a voz embargada. "O que fiz foi imperdoável. Entendo se o senhor quiser minha demissão imediata." Silvio observou-a por alguns instantes, seus olhos experientes estudando cada detalhe da expressão arrependida de Carolina. "Sabe, minha jovem, ao longo de minha vida, cometi muitos erros, alguns pequenos, outros enormes", começou ele, em tom quase paternal. "O que aprendi é que o verdadeiro caráter de uma pessoa não está em nunca errar, mas em como ela lida com seus erros." Carolina enxugou as lágrimas, surpresa com a direção que a conversa estava tomando. "O senhor não está furioso comigo?" "Furioso? Não, não", respondeu Silvio com um leve sorriso. "Desapontado, talvez. Mas vejo sinceridade em seu arrependimento." Ele fez uma pausa, tomou um gole do café e continuou. "Vou lhe contar uma história. Quando eu era jovem, trabalhei como camelô nas ruas de São Paulo. Vendia canetas, capas de chuva, o que aparecesse. Um dia, fui expulso de uma loja quando tentei vender minhas mercadorias para o gerente. Ele me tratou como lixo, disse que gente como eu não devia entrar no estabelecimento dele." Carolina e Carlos ouviam atentamente, hipnotizados pela narrativa. "Anos depois, quando já tinha o baú da felicidade, encontrei esse mesmo homem. Ele estava desempregado, desesperado por uma oportunidade. Sabe o que fiz? O contratou?" arriscou Carolina. "Exatamente", confirmou Silvio, com os olhos brilhando. "Dei a ele uma chance de recomeçar. Ele trabalhou comigo por mais de 30 anos, tornou-se um dos meus gerentes mais leais." Carolina absorveu a lição implícita na história, sentindo uma pequena chama de esperança acender-se. "Senhor Abravanel, eu realmente aprendi minha lição. Prometo que nada parecido acontecerá novamente." Silvio assentiu, pensativo. Então, para a surpresa de Carolina e Carlos, abriu um sorriso característico e propôs: "Tenho uma ideia. Não vou demiti-la." O alívio no rosto de Carolina foi instantâneo, mas Silvio ergueu a mão, indicando que ainda não havia terminado. "Mas tenho uma condição." Uma semana havia se passado desde o inusitado encontro na praça de alimentação. O shopping Jardim Paulista funcionava normalmente, mas havia um burburinho diferente entre os funcionários. A notícia de que Silvio Santos, o próprio dono do empreendimento, estava envolvido pessoalmente em um projeto especial no shopping, havia se espalhado, gerando expectativa e curiosidade. No salão de eventos do último andar, uma estrutura temporária havia sido montada. Mesas dispostas em círculo, cadeiras confortáveis, um pequeno palco improvisado e equipamentos audiovisuais preenchiam o espaço. Na entrada, um banner discreto anunciava: "Workshop de atendimento ao cliente, respeitando todas as pessoas." Carolina Mendes, vestindo um elegante conjunto de calça e blazer azul marinho, observava nervosamente os últimos preparativos. Sua expressão era uma mistura de ansiedade e determinação. Ao seu lado,
Carlos organizava algumas apostilas em uma mesa. "Você está pronta?" perguntou ele, com um sorriso encorajador. "Honestamente, estou apavorada", confessou Carolina. "Nunca pensei que estaria nesta posição." A condição imposta por Silvio Santos para que Carolina mantivesse seu emprego era inesperada e, ao mesmo tempo, perfeitamente alinhada com quem ele era. Em vez de punição, ele optou pela educação. Carolina deveria organizar e ministrar um workshop sobre atendimento inclusivo e respeitoso para todos os gerentes e vendedores das lojas do shopping. O objetivo era transformar seu erro em uma oportunidade de aprendizado coletivo. "Lembre-se do que ele disse", comentou Carlos. "Esta é sua chance de transformar um erro em algo positivo." Carolina assentiu, recordando as palavras de Silvio. "Às vezes, nossos maiores erros se tornam nossas maiores lições, e lições aprendidas devem ser compartilhadas." Às 9h em ponto, os convidados começaram a chegar. Gerentes de todas as lojas, vendedores selecionados, equipe de segurança e administração. Cerca de 80 pessoas no total. Entre eles, alguns rostos familiares para Carolina. Marcelo Bueno, Renata Oliveira e Jorge Sampaio da administração, que agora a tratavam com uma mistura de cautela e respeito renovado. Quando todos estavam acomodados, Carolina subiu ao pequeno palco. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz soou firme ao microfone. "Bom dia a todos. Agradeço por dedicarem esta manhã a este workshop. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar algo pessoal." Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. "Há pouco mais de uma semana, cometi um erro terrível. Humilhei e expulsei um cliente da minha loja, baseando-me unicamente em sua aparência, julgando que ele não teria condições de comprar nossos produtos. Esse cliente era Silvio Santos." Um murmúrio percorreu a sala. Alguns já conheciam a história, mas outros arregalaram os olhos com a revelação. "Foi o pior momento da minha carreira e provavelmente da minha vida", prosseguiu Carolina. "Mas também foi o mais transformador. O Sr. Abravanel poderia ter me demitido instantaneamente. Em vez disso, ele me deu esta oportunidade de aprender e compartilhar o aprendizado." Nesse momento, as portas do fundo do salão se abriram. Todos os olhares se voltaram para a entrada, onde Silvio Santos apareceu, acompanhado por Luiz Carlos, seu assistente pessoal. Vestia um terno simples, mas elegante, e seu característico sorriso iluminava o ambiente. A sala inteira se levantou em respeito. Alguns aplaudiram espontaneamente, enquanto outros pareciam quase paralisados pela presença inesperada do lendário empresário e apresentador. Silvio, com seu carisma característico, acenou para todos e caminhou tranquilamente até uma cadeira vazia na primeira fileira. Seu assistente acomodou-se discretamente ao seu lado. "Por favor, continuem", disse ele com sua voz inconfundível. "Estou aqui apenas como observador." Carolina, visivelmente emocionada, mas determinada a não deixar o nervosismo dominá-la, recuperou a compostura e continuou. "Como eu dizia, esta experiência me ensinou uma lição valiosa, que quero compartilhar com todos vocês. Não importa a aparência, a roupa, o sotaque ou qualquer outro aspecto superficial. Cada pessoa que entra em nossas lojas merece o mesmo respeito e atenção." Durante as 3 horas seguintes, o workshop se desenvolveu de maneira surpreendentemente envolvente. Carolina havia se preparado meticulosamente, estudando casos de discriminação no comércio, estatísticas sobre prejuízos causados por julgamentos precipitados e, principalmente, histórias reais de pessoas que haviam sido maltratadas em estabelecimentos comerciais. Para ilustrar situações concretas, ela organizou dinâmicas de role-playing, onde os participantes interpretavam cenários desafiadores de atendimento. Em um deles, um gerente de loja de eletrônicos tinha que atender uma senhora idosa interessada em um smartphone avançado.
O preconceito automático seria presumir que ela não entenderia a tecnologia. Durante estes exercícios, Silvio observava atentamente, ocasionalmente sorrindo ou assentindo com aprovação. Sua presença, inicialmente intimidadora, gradualmente se tornou inspiradora para os participantes. No intervalo para o café, Silvio foi rodeado por funcionários ansiosos para conhecê-lo pessoalmente. Com a paciência e carisma que o tornaram famoso, ele conversou com cada um, perguntando seus nomes, há quanto tempo trabalhavam no shopping, ouvindo suas histórias com genuíno interesse. Senhora Bravanel, aproximou-se uma jovem vendedora de uma loja de cosméticos. O senhor realmente foi expulso da Maison Elegance, vestido como um cliente comum? Silvio riu abertamente. Sim, minha querida. Estava fazendo algo que sempre gostei. Observar como as coisas realmente funcionam quando ninguém sabe quem você é. E o senhor não ficou furioso? Perguntou outro funcionário. Silvio pensou por um momento antes de responder. Sabe, quando você chega à minha idade, aprende a transformar raiva em aprendizado. Fiquei desapontado, sim, mas vi naquilo uma oportunidade. Se isso aconteceu comigo, imaginem com quantas pessoas comuns acontece todos os dias. Na segunda parte do workshop, Carolina surpreendeu a todos com um convidado especial. José Fernandes, um homem de 72 anos que trabalhava como jardineiro e cuja história havia pesquisado durante a preparação. Com simplicidade e eloquência natural, José contou como havia economizado durante anos para comprar um relógio de qualidade para seu único filho, que se formaria em medicina. Ao entrar em uma joalheria elegante no centro de São Paulo, foi tratado com desdém e desconfiança, sendo praticamente expulso da loja. O vendedor nem me deixou ver os relógios de perto, contou José com dignidade. Disse que estavam todos acima do meu orçamento. Como ele poderia saber quanto eu tinha guardado? Acabei comprando o relógio em outra loja, onde fui tratado como gente. A história ressoou profundamente com todos os presentes. Especialmente com Carolina, que via nela um reflexo de seu próprio erro. Quando o workshop chegou ao fim, por volta do meio-dia, Carolina convidou Silvio para algumas palavras finais. Sem hesitação, ele subiu ao pequeno palco, recebendo uma ovação calorosa. Meus queridos, começou ele, com aquele tom familiar que entrava nos lares brasileiros há décadas. Primeiro, quero parabenizar Carolina pela coragem. Não é fácil transformar um erro em uma lição pública. Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto na sala antes de continuar. Sabem, comecei minha vida vendendo coisas na rua. Canetas, capas de chuva, qualquer coisa para sobreviver. Muitas vezes fui julgado pela aparência, tratado como inferior, e prometi a mim mesmo que, se um dia tivesse sucesso, nunca esqueceria de onde vim. Sua voz, normalmente animada, adquiriu um tom mais reflexivo. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela veste, no carro que dirige ou no cartão de crédito que possui. Está no caráter, na honestidade, no trabalho duro. E todos, absolutamente todos, merecem ser tratados com dignidade. Carolina observava emocionada, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Quando construí este shopping, prosseguiu Silvio, minha visão era criar um lugar onde todos se sentissem bem-vindos. Sei que é um estabelecimento de alto padrão, mas alto padrão nos produtos e serviços, não no tratamento às pessoas. A verdadeira elegância está em como tratamos os outros, especialmente aqueles que aparentemente não podem nos oferecer nada em troca. Finalizando, Silvio olhou diretamente para Carolina. Você transformou seu erro em uma oportunidade de crescimento para todos. Isso é admirável. E quero que todos saibam que a senhora Carolina não apenas mantém seu emprego, mas a partir de hoje será a nossa nova coordenadora de experiência do cliente para todo o shopping. A surpresa no rosto de Carolina era evidente. Ela não havia sido informada sobre esta promoção. O anúncio foi recebido com aplausos entusiasmados.
Após o evento, enquanto os participantes se dispersavam, Silvio chamou Carolina para uma conversa particular em um canto do salão. Espero que não se importe com o anúncio surpresa, disse ele, com um sorriso maroto. Mas acredito que quem aprende com os próprios erros está mais qualificado para ensinar do que quem nunca errou. Senhora Bravanel, eu não sei o que dizer, respondeu Carolina, ainda assimilando a notícia. Esta oportunidade, depois do que fiz, é mais do que eu jamais poderia esperar. Vou lhe contar um segredo, disse Silvio, aproximando-se confidencialmente. Já faz alguns anos que venho testando meus próprios estabelecimentos desta maneira. Visito disfarçado para ver como as pessoas realmente são tratadas. E o que o senhor descobriu? Perguntou Carolina, genuinamente curiosa. Que temos muito trabalho pela frente, respondeu ele com um suspiro. Em muitos lugares, incluindo alguns dos meus próprios negócios, pessoas são julgadas pela aparência todos os dias. É uma prática tão enraizada que muitos nem percebem que estão fazendo isso. Carolina assentiu, compreendendo perfeitamente. Em seu novo cargo, continuou Silvio, você terá a oportunidade de mudar essa cultura, não apenas em uma loja, mas em todo o shopping. Workshops como este serão apenas o começo. Naquele mesmo dia, à tarde, uma pequena cerimônia foi realizada na administração do shopping. Carolina recebeu oficialmente o cargo de coordenadora de experiência do cliente, com a missão de implementar um programa contínuo de treinamento e conscientização para todos os funcionários. A primeira iniciativa seria um cliente misterioso, mensal, onde pessoas de diferentes perfis, idades e estilos visitariam as lojas para avaliar o atendimento recebido. 6 meses depois, numa tarde de quinta-feira, Carolina estava em sua nova sala na administração do shopping, revisando relatórios sobre o progresso das lojas nos indicadores de satisfação do cliente. Os números mostravam uma melhoria significativa. Reclamações sobre discriminação ou mau atendimento haviam caído drasticamente. Um toque na porta interrompeu sua concentração. Entre, disse ela. Carlos, agora promovido a gerente da Maison Elegance, apareceu com um sorriso no rosto. Você não vai acreditar quem acabou de entrar na loja, disse ele com um ar misterioso. Quem? José Fernandes, aquele senhor que participou do workshop. Ele veio comprar um terno para o casamento do filho. Carolina sorriu, lembrando-se da história emocionante que José havia compartilhado. E como foi o atendimento? Impecável, respondeu Carlos orgulhoso. Nossa nova vendedora, Mariana, atendeu-o como se fosse um embaixador. Quando soube que era para o casamento do filho médico, até sugeriu personalizar o terno com um pequeno detalhe em azul. A cor da medicina. Perfeito, comentou Carolina, genuinamente feliz. Este é exatamente o tipo de atendimento que queremos promover. Enquanto Carlos se despedia, o telefone de Carolina tocou. Era Marcelo Bueno, o diretor administrativo. Carolina, pode vir à minha sala? Temos uma visita especial. Intrigada, ela dirigiu-se ao escritório do diretor. Ao entrar, encontrou Silvio Santos confortavelmente sentado tomando um café. Ele vestia um terno elegante, mas discreto, bem diferente da simplicidade com que aparecera no shopping meses antes. Carolina, que bom vê-la, cumprimentou Silvio, levantando-se para recebê-la. Estava contando a Marcelo sobre o sucesso do nosso programa. Senhora Abravanel, que surpresa maravilhosa, respondeu ela, genuinamente feliz em vê-lo. Os resultados são impressionantes, comentou Marcelo, mostrando uma pasta com gráficos. Não apenas as reclamações diminuíram, mas as vendas aumentaram 22% no último trimestre. E o mais importante, acrescentou Silvio, recebemos mais de 300 comentários positivos de clientes elogiando especificamente o atendimento respeitoso e inclusivo. Carolina sentiu uma onda de orgulho e gratidão. De um erro terrível, nascera uma transformação não apenas em sua carreira,
mas em todo o ambiente do shopping. Sabe por que isso funciona? Perguntou Silvio, retoricamente. Porque não é apenas uma estratégia de negócios, é a coisa certa a se fazer. Quando tratamos todos com dignidade, independentemente da aparência ou status, criamos um ambiente onde todos se sentem bem-vindos, e pessoas que se sentem bem-vindas voltam e trazem outras pessoas. Exatamente, concordou Carolina. E o mais surpreendente é que alguns clientes que pareciam simples acabaram sendo nossos maiores compradores. Há 2 semanas, um senhor de chinelos e camiseta comprou 3 relógios de luxo para presentear seus filhos. Silvio sorriu, como quem confirma uma velha teoria. Isso me lembra minha própria experiência como vendedor. Nunca julgava os clientes pela aparência. Atendia a todos com o mesmo entusiasmo e respeito. Foi uma das chaves do meu sucesso inicial. Após uma agradável conversa sobre os próximos passos do programa, Silvio anunciou que precisava ir. Antes de sair, entregou a Carolina um pequeno embrulho. Um presente, disse ele. Abra depois. Quando ficou sozinha, Carolina abriu cuidadosamente o pacote. Dentro havia uma elegante caneta dourada e um cartão manuscrito, para lembrar que de pequenos erros podem nascer grandes transformações. Com admiração, Silvio Santos. Emocionada, Carolina guardou a caneta em sua bolsa. Aquele objeto simples seria para sempre um lembrete de como um erro terrível havia se transformado na maior lição e oportunidade de sua vida. Na manhã seguinte, ao entrar no shopping, ela observou com novos olhos o fluxo de pessoas. Idosos, jovens, executivos bem vestidos, trabalhadores em roupas simples, famílias com crianças. Todos merecendo igual respeito e atenção. Todos potencialmente carregando histórias, sonhos e, sim, até mesmo capacidade financeira que não poderia ser julgada pela aparência. No saguão principal, uma nova placa havia sido instalada durante a noite. Em letras elegantes, uma frase que resumia perfeitamente a filosofia que agora guiava o Shopping Jardim Paulista. Aqui valorizamos pessoas, não aparências. Seja bem-vindo. Abaixo da frase, uma assinatura discreta. Silvio Santos. Carolina sorriu, sabendo que aquela seria a maior herança que o empresário deixaria naquele espaço. Não apenas o imponente edifício ou o negócio lucrativo, mas uma cultura de respeito que transcendia as transações comerciais e tocava o que havia de mais humano em cada pessoa. E tudo começara com um erro, uma lição e a sabedoria de um homem que, apesar de todo o sucesso e fortuna, nunca esquecera suas origens humildes e o valor fundamental de tratar todos com dignidade. Amigos, se esta história tocou seu coração como tocou o meu, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. O que você aprendeu com a atitude do Silvio nesta situação? Consegue imaginar a emoção de Carolina ao descobrir quem realmente era aquele senhor de roupas simples? Compartilhe nos comentários o que mais te emocionou nesta história. Quem aí também sente saudades do nosso querido Silvio Santos alegrando os domingos brasileiros? Aquela risada contagiante, o carisma, os aviõezinhos de dinheiro. Conta pra gente qual é sua memória mais especial dos domingos com o Silvio. Você já teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente como Carolina? Esta história nos mostra que, independente da idade ou posição, podemos sempre ensinar lições valiosas com humildade e sabedoria. Se você conhece alguém que se emocionaria com esta história, ou que precisa ouvir esta mensagem sobre julgar as pessoas pela aparência, compartilhe este vídeo. E se quiser mais histórias emocionantes como esta, que resgatam valores e nos fazem refletir, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Afinal, como o próprio Silvio nos ensinou, o verdadeiro valor de uma pessoa está no caráter, não no que ela veste.